Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta segunda-feira, dia 12 de abril, da segunda semana da Páscoa. É a nossa academia espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. E vamos ao Evangelho da liturgia deste dia, de São João, no capítulo 3, versículos de 1 a 8. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da água, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, este texto maravilhoso do Evangelho de São João nos é proposto. São João começa nesse diálogo de Jesus com Nicodemos. Um diálogo onde parece que Nicodemos é a figura principal, mas no fundo é Jesus que vai conduzindo o diálogo, que vai levando Nicodemos a perceber a sua incredulidade e que ele de fato não sabe nada. É um mestre em Israel, mas não sabe nada da palavra de Deus, porque não consegue ir a fundo no propósito de Deus realizado em Jesus. Esse diálogo leva, de certo modo, Nicodemos a fazer também um caminho, faz um convite a ele para dar um passo, um salto na fé, confrontando com sua incredulidade, com seu não saber, para que ele reconheça. E de fato, os evangelhos vão nos mostrar, Nicodemos talvez vai demorar um pouco nesse processo, porque só depois, lá no julgamento de Jesus, é que ele começa a tomar partido, e depois vai estar presente na cruz de Cristo, descendo Jesus da cruz. Bom, Nicodemos pensa que conhece Jesus. Tu és um mestre, ninguém fala como o Senhor, só pode ter vindo de Deus. Só que ele encaixou Jesus dentro das suas ideias, dentro da sua lógica de teologia de Deus, E por isso, nesses esquemas, ele nunca vai compreender nem mesmo quem é Jesus e nem mesmo a proposta e o ensinamento de Jesus. Por isso o diálogo começa com Jesus conversando quase que diretamente com Nicodemos, mas depois Jesus como que deixa de lado e a gente nem sabe se Nicodemos foi embora ou não foi, e o diálogo continua com Jesus falando um discurso sobre o reino de Deus. Aqui também nós aprendemos uma lição.
Não basta saber que Jesus vem de Deus. É preciso que a gente vá mais profundo. É preciso acolher a palavra de Deus em Jesus, que nos convida a um novo nascimento, né? Esse novo nascimento, nós que já vivemos a fé desde criança, nós o recebemos no batismo. E aí a gente pensa assim, mas tá, recebi no batismo, não sabia de nada, e daí? E agora? Né? A resposta tá, bom, eu não vou renascer novamente, porque o batismo é um só. Mas eu preciso renovar em mim a graça que o batismo realizou um dia. E aí, de fato, eu estarei compreendendo Jesus, de fato, eu estarei assumindo Jesus na minha vida. Então, entrar no reino de Deus não é uma conquista que a gente faz, é graça de Deus, né? Não basta eu ser inteligente, não basta eu até ser religioso para dizer que eu vou entrar no reino dos céus. Mas, ao contrário, eu preciso da graça, do amor de Deus, eu preciso nascer nessa vida em Deus, né? Para, de fato, eu fazer parte do reino dos céus. No Evangelho nós encontramos também as expressões de Jesus que fala muito nascer da carne, quem é da carne, quem é do Espírito. É preciso nascer do alto, você pensa de baixo, você vive segundo a carne ou viver segundo o Espírito, né? Então essas expressões contrárias aqui a gente compreende bem, né? Mas é bom frisar sempre, né? Viver segundo a carne, conforme Jesus está falando aí, é justamente quando nos permitimos que o egoísmo, os sentimentos inferiores, os interesses e o orgulho e tantas coisas ruins tomem conta do nosso coração. Então nós vivemos segundo a carne. Viver segundo o Espírito é justamente deixar que o amor de Deus, que a comunhão, que a fraternidade, que a humanização, que é um propósito de Deus para o ser humano, aconteça de fato na nossa vida, na nossa história, no mundo. E nós sejamos partícipes, ou seja, a gente faça parte ativa dessa realidade. Nascer do Espírito não depende só da nossa vontade. Eu quero nascer do Espírito, né? É obra de Deus em nós. A gente tem que tomar consciência disso. Nós somos chamados a este novo nascimento. Já fomos batizados e nascemos do alto, da água e do Espírito Santo. Mas é preciso renovar essa graça do batismo, né? Mas é preciso ter consciência que não basta só eu, por minha própria vontade, por meu próprio esforço. No fundo, tudo é obra de Deus. Tudo é obra de Deus. Claro, eu preciso ter uma abertura, eu preciso ter uma vontade, eu preciso usar a minha inteligência. Mas, no fundo, quem faz a obra é o próprio Deus, né? A ressurreição de Jesus possibilitou para nós esse mistério da participação, do renascer em Deus. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós estaríamos na mesma vida. Agora, com Jesus ressuscitado, pelo batismo, nós participamos da vida de Cristo. Por isso, este evangelho também é uma catequese batismal. É uma catequese batismal, né? Provavelmente se usava esse texto já nos primeiros cristãos. O versículo 5 é bem claro com relação a isso. É preciso nascer de novo, nascer da água e do Espírito, né? E Jesus está falando do batismo, o batismo mesmo, né? E a igreja interpreta isso e compreende que o ensinamento batismal está aí presente nesse texto, né? O batismo nos abre a porta para participar do mistério da morte e ressurreição de Jesus. Por ele nós nascemos de novo para o alto e somos convidados a deixar as coisas de baixo. E mesmo já tendo sido batizados crianças e agora velhos, estamos ainda muito apegados às coisas de baixo. Por isso temos que fazer valer o batismo, temos que renovar o compromisso, a verdade desse batismo e então buscar a Jesus, converter o nosso coração e a nossa vida. Bom, vamos à nossa academia espiritual neste dia, que devemos recordar
essa experiência batismal e o compromisso que vem do nosso batismo. Então comece a primeira etapa da nossa academia, que você já sabe, o alongamento, invocando o Espírito Santo, pedindo seus dons, fazendo um silêncio amoroso na presença de Deus. De Deus que nos deu Jesus, Jesus que morreu por nós, ressuscitou e nos incorporou a Ele pela graça do santo batismo. Segunda etapa, o aquecimento. Aí eu convido você, a partir desse texto do Evangelho, a refletir o que em mim é do alto e o que é de baixo. Meus pensamentos, atitudes e etc. O que em mim é do alto, é de Deus, e o que é de baixo é da carne, é das coisas que não me levam a Deus. Faça uma pequena reflexão sobre isso. E para a terceira etapa, o treinamento, convido você a fazer uma oração de agradecimento a Deus pelo batismo que você recebeu. E ao fazer essa oração de agradecimento, recorde seus pais, seus avós, seus padrinhos, até mesmo aqueles que têm padrinhos que não professam mais a fé ou não vivem mais a fé. Eu mesmo, meus padrinhos de batismo, já não professam a mesma fé que eu. Mas é hora da gente, ao invés de reclamar ou de murmurar sobre isso, rezar também por eles, colocá-los nas mãos de Deus, porque eles assumiram um compromisso pela nossa fé batismal quando crianças. Então, vamos pedir a Deus e recorde, reze agradecendo a graça do seu batismo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.